Esse daqui é um dos maiores problemas. Preste atenção nesse vídeo que estão me marcando, eu já comento ao final dele, olha só. O problema do povo de hoje, desses mimizentos que eu falo, porque eu me tornei uma figura polêmica, porque eu não tenho medo de falar nada. Mas o grande problema da hipergraça e desse monte de mimizento é que eles acham que se não está escrito na Bíblia, claro, exemplo, crente não pode usar cropped, mulher não pode fazer biquíni. Eles querem que esteja escrito na Bíblia isso. Porque ninguém lê mais Bíblia, ninguém mais jejua, ninguém mais se consagra. Então, santidade, o que é santidade, né? Então, assim, esse que é o grande problema. Mas a Bíblia toda está pautada, está recheada de diretrizes de representação do reino. Então, se a gente vê lá, eu gosto muito de falar isso, ó. Não se amoldem aos padrões do mundo. Romanos Acabou. 12, 2. Não se amoldar aos padrões do mundo. O que está no mundo? Né? Essa diretriz é clara para que você não se encaixe naquilo que está lá em evidência. Aí a gente vê as grandes cantoras pop, a gente vê tudo isso que está no mundo gritando aí. Tudo isso que está... De que maneira que elas se comportam? Como elas se vestem? A questão é que as cristãs estão imitando. Eu falo que a gente está tendo réplica do mundo na igreja. Né? E tem muitas passagens na Bíblia que diz que a mulher tem que ser modesta, que a mulher tem que ser submissa, né? Que toda essa delicadeza da mulher. Mas eu gosto muito de levar na parte mais agressiva, sabe? Deus me levantou com uma voz profética de confronto, então eu sempre acho o seguinte, ó, lá em Provérbios diz o seguinte: como um anel no focinho de um porco. É uma mulher bonita, porém discreta. É simples. Imagine um anel numa porca, um enfeite numa porca. Porque é assim que é a mulher indiscreta. É assim que é a mulher que está fora dos princípios, que está fora do lugar, né? E santidade é uma obrigação de cristã, sem a qual ninguém virá ao Senhor. É a busca, é a fuga pelo pecado, né? É você andar na contramão do mundo. Isso que é santidade. E um detalhe aqui muito importante é que a santidade de Deus é o único atributo de Deus que é elevado em toda a Bíblia ao terceiro grau de repetição. Tá lá em Isaías capítulo 6. Veja bem, eu não estou falando que um atributo de Deus é maior do que o outro. Porque se eu falo que um atributo de Deus é maior do que o outro, eu estou falando de um desequilíbrio. Desequilíbrio é um atributo humano, logo é um atributo falho, e Deus não é falho. Porém, em toda a Bíblia, eu só vejo um único atributo de Deus sendo elevado ao terceiro grau de repetição. Isso nos mostrando, nos revelando a seriedade desse assunto. Santo, santo, santo. É você lutar para não satisfazer as inclinações da tua alma. E a nossa luta é diária, em todos os dias, em todos os momentos, em todas as esferas. Da carne, no caso, né? Eu acredito que ela quis dizer isso. Porque, assim, o ser humano ele é uma tricotomia. Ele é feito de corpo, alma e espírito. O corpo, né, aqui falando sobre a questão da carne, do pecado, que é sempre as coisas do mundo, que é sempre o pecado. A sua alma é a sede das suas emoções. Ou seja, todos os seus sentimentos, aquilo que você pensa, né, fica aqui na sua alma, né? E aqui tem o seu espírito, que é o ruá, é o fôlego de vida que Deus soprou. Ou seja, ele sempre vai querer as coisas de Deus. Não existe uma hipótese sequer que o seu espírito vai querer algo do mundo. Não tem como, não existe essa chance. Porque o ruá é o fôlego de vida do próprio Deus. Ou seja, veio do céu, veio do alto. Então ele sempre vai querer as coisas do alto, ele sempre vai querer as coisas dos céus. Então aqui nós temos a alma que fica no meio dessa briga toda. É por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer que há uma briga constante entre a sua carne versus o espírito. E aí quem tá no meio disso tudo? A sua alma, que é a sede das suas emoções. Aí uma hora você tá pendulando pro lado da carne, outra hora você tá pendulando pro lado do espírito. Uma hora você quer as coisas da carne, desse mundo, outra hora você quer as coisas de Deus. Isso por quê? Porque há um desequilíbrio aqui no alimento, né? Uma hora você tá alimentando a tua carne, outra hora você tá alimentando o teu espírito, uma hora você alimenta mais a tua carne do que o teu espírito, e aí você tá vivendo um desequilíbrio. Né? E tem que viver um desequilíbrio, só que aqui um desequilíbrio bom, que é o quê? Pro lado espiritual. Você precisa alimentar o teu lado espiritual, a fim de que a tua alma se incline mais para o seu lado espiritual. Obviamente, aí os seus pensamentos, né, suas emoções também se inclinará para o lado espiritual, vivendo e querendo experimentar mais as coisas de Deus. E eu gosto muito dessa passagem que ela citou realmente, que fica lá em Romanos, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, se não me falha a memória, verso 2, e não vos amoldeis a esse mundo, ou seja, não tome a forma, não tome o padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós temos que entender que nós fomos chamados para sermos diferentes.
para sermos diferentes. E eu gosto muito de uma ministração do Luiz Hermínio. Luiz Hermínio, nessa mensagem, ele vai dizer o seguinte, que quem honra a Deus, ele é capaz de renunciar até as coisas permitidas por amor a Cristo. Eu gosto dessa palavra dele, porque isso daqui faz muito sentido. Embora algumas coisas possam ser permitidas, como, por exemplo, fazer, não sei, imitar alguma coisinha do mundo, né? E não seja, obviamente, ali um pecado em si, né? Mas ele abre mão até disso. Ele abre mão, ele é capaz de abrir mão disso porque ele honra a Cristo, ele honra a Deus, ele honra essa palavra também. Não vos amoldeis a esse mundo, ou seja, eu não vou tomar a forma do mundo. Se o mundo faz isso, eu não faço. Se o mundo caminha por uma mão, eu caminho pela contramão do mundo. Por quê? Porque eu não ando de acordo com o mundo. Mesmo não sendo pecado algumas coisas, eu não ando de acordo com o mundo. Eu abro mão das coisas do mundo. Eu estou sempre na contramão do mundo. É uma palavra confrontadora, nem muitos vão gostar, porém aquilo que me confronta é o que me muda, o que me confronta é o que me transforma, e a Bíblia está o tempo todo nos confrontando. Outro ponto também aqui para você entender melhor, você precisa começar urgentemente já a entender os 13 principais assuntos bíblicos. Você vive uma confusão mental, você vive muitos problemas na sua vida, problemas que você nem sabe que tem ainda, justamente porque você não entende os 13 principais assuntos bíblicos. São esses 13 principais assuntos bíblicos que te darão base para você ter uma vida mais plena em Deus aqui na Terra. E eu abordo cada um deles lá dentro do meu programa de ensino no Discipulado Bíblico, onde basicamente eu pego pela tua mão e caminho junto com você. E para você ter acesso ao meu Discipulado Bíblico é muito simples. Basta você acessar agora aí o meu perfil, clicar no link da biografia, é o único link disponível ali para clique. Clicando nesse link, você vai entrar até o meu site, e lá no meu site você vai clicar no primeiro botão, Meu Discipulado, e vai conversar diretamente comigo. No mais é isso, tamo junto, somos um More Bible, mais Bíblia, e a gente se vê lá do outro lado.